A beleza nos quadrinhos. Para Platão, nosso mundo é uma cópia imperfeita de um mundo perfeito. Em seu mundo, teríamos duas esferas, uma sensível e outra inteligível. Visto isso, deveremos nos aproximar ao máximo daquilo que é belo, que é bom, verdadeiro, no sentido inteligível. O belo é um ideal. No caso do filósofo e dos gregos em geral, o ideal de perfeição era o corpo masculino, porque era a forma mais parecida com o corpo ideal do mundo das ideias. A partir da proximidade com essa perfeição, nos aproximamos mais do mundo das ideias e, consequentemente, da verdade e beleza. No caso dos super-heróis, se levarmos essa questão do ideal, talvez tenhamos um caminho tortuoso, então vamos por partes. Super-heróis são figuras idealizadas. Isso é um fato indiscutível. E quando falamos de idealização, falamos tanto da virilidade dos personagens masculinos, quanto da sensualidade das personagens femininas. Falamos de virtudes como liderança, altruísmo, inteligência e habilidades físicas. Isso é o que faz um super-herói, e seria a nossa associação com a ideia de beleza de Platão e os quadrinhos. Porém, em tempos mais recentes, sob uma bandeira política, se defende o fim do viril e do sensual numa tentativa de quebrar estereótipos dos heróis. O resultado? A perda do ideal na questão visual, que coincide também com a queda brusca de qualidade da arte. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Aristóteles critica Platão afirmando que o belo não é um ideal, mas sim algo que está na proporção. A virtude seria o meio termo entre a falta e o exagero. Se levarmos por essa questão, os quadrinhos sofrem um golpe, pois uma década praticamente inteira deles foi dedicada ao exagero, os anos 90, que apresentaram uma mudança radical na arte, com personagens mais bombados que nunca e que hoje geram muita discussão se foi um período benéfico ou não às histórias. Mas, o fato da década de 90 ter sido o que foi não exclui a possibilidade de os quadrinhos encontrarem beleza na proporção. John Byrne, por exemplo, que citei aqui ao falar de Homem de Aço, é um artista que domina muito bem a chamada anatomia heróica, fazendo eles serem legais sem precisar, entre aspas, bombar tanto. Outros grandes nomes, tanto clássicos quanto modernos, como Frank Cho, George Pérez, John Cassaday e Steve McNiven, têm uma arte muito bonita e isso perpassa pela proporcionalidade. Contudo, o que vi de mais interessante em Aristóteles foram as categorias de beleza, onde acho válido tentarmos ver o que é cada uma delas e aplicar a alguns artistas do mundo dos quadrinhos. Portanto, vamos aos trabalhos. A primeira categoria é o gracioso, que seria beleza nas pequenas proporções, como uma rosa ou uma joaninha. Aqui, trago o artista David Arra, que trabalhou com o escritor Matt Fraction em Gavião Arqueiro, conseguindo ser um oásis em meio ao deserto de ideias da nova Marvel. Utilizando quadrinhos de menor proporção, e quando falo menor mesmo, ele traz uma arte agradável e que foge ao tradicional dos quadrinhos de super-herói. A edição número 11, em particular, merece destaque, onde entendemos a história sob a ótica de seu cachorro, com uma arte minimalista de símbolos que nos guiam ao pensamento do cão, enquanto temos o desenrolar na arte que nos acostumamos. O risível, segunda categoria, seria beleza com alguma desproporção. A caricatura seria um exemplo, e nada mais caricato nos quadrinhos do que Tim Sale. O desenhista teve seu auge ao lado do escritor Jeff Loeb e desenvolveu melhor sua bela desproporção em O Longo Dia das Bruxas. A história de Batman, que acompanha o mistério em torno da figura de Feriado, demonstra cada um dos vilões do Homem-Morcego com um exagero que remete à sua personalidade, como o Coringa com um sorriso gigantesco. O belo seria a beleza dotada de proporção e harmonia, que estaria representada, por exemplo, no Davi de Michelangelo. Nos quadrinhos, acho que o artista que melhor representa isso é John Byrne, e suas versões definitivas de vários personagens. Wolverine, Fênix Negra, Kitty Pryde, Noturno, Colossus, Tempestade, Mulher Hulk, Superman, Quarteto Fantástico, Tropa Alpha, enfim, a lista é praticamente interminável. Na chamada beleza do feio, temos uma concepção do belo que assusta. Seria a chamada beleza dos titãs. Nos quadrinhos, evocar isto a artistas seria mais difícil do que a personagens. Então acredito que o Incrível Hulk seja o que mais incorpora isso, tanto pela própria concepção de monstro desde sua criação, quanto pelos grandes artistas, da velha e nova geração,
que o interpretaram em seus desenhos. É um personagem que convence e assusta, desde sua cor verde, grande estatura e expressões raivosas. A beleza grandiosa e eloquente seria o sublime, cujo exemplo estaria na Capela Sistina ou demais catedrais espalhadas pela Europa. Nos quadrinhos, o mais próximo do grandioso e eloquente está personificado na arte de Alex Ross. Fã de super-heróis desde a infância, Ross tem um estilo de arte muito influenciado pelo de sua mãe, também artista. Alex Ross trouxe nos personagens de Marvel e DC um aspecto mais clássico da arte, de pintura. Seu trabalho encanta os olhos de qualquer um. Considero uma de suas grandes obras as one-shots Superman Paz na Terra, Batman Guerra ao Crime, Mulher Maravilha, O Espírito da Verdade e Shazam, O Poder da Esperança. A beleza de Tiana com Temícera ao horizonte, a emoção de Shazam com seu pequeno fã, de Batman com Marcos, que sofreu da mesma tragédia do Homem-Morcego, e a grandiosidade das ações de Superman são um deleite aos que amam contemplar a arte. Todavia, seria injusto falar de Alex Ross e não lembrar de Reino do Amanhã, quadrinho que rememora o heroísmo da DC frente aos heróis mais brutos e implacáveis dos anos 90. A epítome é Superman, de cabelos brancos nas laterais e símbolo preto e vermelho. Sua chegada na história é triunfal, além de seu épico confronto com Shazam, até, enfim, o emocionado abraço em seu amigo Bruce Wayne após falar que terá um filho com Diana e celebrar sua amizade eterna com o Cavaleiro das Trevas. Por fim, a chamada beleza do horrível seria aquela grandiosa que provoca a catarse. Do exemplo da Medeia trazido na aula do professor Paulo Cruz, trago o HQ Watchmen, onde ambas tragédias que envolvem o comediante e Rorschach, mortos frente ao desolar de suas vidas, vendo que a situação vivida no quadrinho estava muito além de suas capacidades. Kant vai revirar a conceituação de beleza. Começa com a questão do valor subjetivo. Para Platão e Aristóteles, a beleza tinha valor objetivo. E aí, Kant se diferencia. O juízo de gosto seria diferente do juízo sobre o agradável. Então você vê uma obra de arte e acha bonita. Nesse eu acho bonita é um mero juízo sobre o agradável, aquilo que me causa um prazer. Mas isso ainda não é, para Kant, um julgamento estético. Porém, esse subjetivismo estaria dotado de critérios que já teríamos dentro de nós. Isso daria um caráter objetivo a algo que Kant diz ser subjetivo. Porém, o filósofo não parece se esforçar muito em relação à saída do objetivo para o subjetivo. O juízo de gosto seria um universal sem conceito. Por universal, entenda-se que todo mundo tem. Por sem conceito, é porque seria o modelo que temos em nossa cabeça. Essa teoria estética de Kant, como afirma Paulo Cruz, é bem tentadora. Lembro de conversar com um amigo leitor de quadrinhos, onde ele me recomendava a leitura de Surpreendentes X-Men, e eu, de Fênix Negra. Ele disse que achava a arte clássica de quadrinhos ruim, o que me espantou. Ora, como assim John Byrne é ruim? Já que falava de uma história dele. E isso tem sido algo que ouço de forma recorrente. Prefiro a arte mais atual à antiga dos quadrinhos. Isso não se encaixa na minha preferência. Então, de forma kantiana, podemos dizer que, como comecei pelos clássicos, teria esse modelo de quadrinhos Byrne, Miller e Pérez, enquanto meus amigos que começaram pelos novos preferem os recentes? Mas isso, ao meu ver, gera um problema sério, que é o relativismo. No meu caso, me coloco como fã tanto da era clássica quanto da moderna, e procuro fazer aqueles que leem e criticam as artes dos anos 70 e 80 um pouco mais atentos com relação às qualidades da época, sem desgostar, obviamente, de bons trabalhos recentes. Ademais, o que falar da questão de que há um desejo de universalidade em meu juízo? Tomemos como exemplo o meu canal mesmo. Será que ao elogiar uma história ou série regular estaria tentando fazer do meu juízo algo universal? Ou estaria constatando a verdade? A teoria de Kant é atrativa justamente por isso. Não me considero dono da verdade, ao mesmo tempo que também não me vejo submisso ao subjetivo. O que elogio aqui no canal é porque, de forma concreta, é um material de qualidade. Um exemplo foi num podcast que participei. O Mutação em Debate tinha uma frequência regular e estive lá participando, especialmente nos episódios relacionados a Wolverine. Em um deles, que era sobre X-23, me deparei com um comentário de um convidado defendendo a novíssima Wolverine. Nas palavras dele, é o tipo de HQ que você daria para sua sobrinha ler, mais ou menos isso.
relativizando as duras críticas, similares à do vídeo que fiz aqui no canal, onde falei sobre o terrível trabalho de Tom Taylor à frente da personagem. Não adota a postura de Kant nesse caso, de que talvez meu juízo não seja o da sobrinha. Pelo contrário, objetivamente, Novíssimo Wolverine é uma obra ruim, com histórias bobas, arte questionável e muita politicagem da pior forma possível. Ele dizer para mim que é uma HQ para a sobrinha é subestimar a capacidade dela de virar fã de uma forma de arte a partir de uma qualidade real, como se ela precisasse de um handicap para curtir as histórias. E com relação ao prazer estético ser desinteressado e o juízo de gosto ser uma finalidade sem fim, acho que já trouxe diversos exemplos que desmentem isso nos quadrinhos. E justamente esse tipo de pensamento que nos leva ao atual comando editorial da Marvel e da DC, que continuarei a falar com muito mais detalhes e muitas críticas no próximo vídeo.